Gravação iniciada. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Tá? Nós estamos iniciando agora a nossa webconferência do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável Codanorte. Estamos aqui para a seleção de projetos para pequeno produtor rural, agricultura familiar. Tem gente chegando aqui. À medida que o pessoal for chegando, eu vou abrindo as telas e mais adiante a gente vai ter o nosso momento de bate-papo. Eu agora vou passar a palavra para o nosso secretário executivo, Enilson Francisco, que fará a abertura da nossa webconferência. Enilson, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Em nome do presidente do consórcio, o Joãozinho de Itacambira, quero desejar a vocês um excelente trabalho. Dentro das premissas do consórcio, atender o maior número de municípios, creio que esse projeto é de grande valia. Então, cada um de vocês que estão participando, que estão assistindo agora essa webconferência, aproveite e tire as dúvidas. A nossa equipe técnica está preparada para poder sanar as dúvidas e a gente, se Deus quiser, conseguir esse recurso, porque é tão pouco, se a gente pensar em 4 milhões de reais para o Brasil todo, mas se a gente tiver um projeto exitoso, algo bem escrito, algo viável, eu creio que o norte de Minas a gente vai ter condição de, pelo menos, estar entre os primeiros ali projetos a ser selecionados. Tá certo? Então, eu quero só deixar aqui as boas-vindas a cada um de vocês e aproveite o máximo. Muito obrigada, Enilson. Em nome do nosso presidente, Joãozinho, estamos aí dando continuidade à nossa webconferência. Agora eu vou passar a palavra ao nosso segundo bloco, o bloco aí com a nossa Suelen Ferreira. Por favor, Suelen, a palavra é toda sua. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por participar conosco aí de mais esse momento importante, de mais essa iniciativa do Codanorte em busca de recursos para poder estar sempre aperfeiçoando e aprimorando os nossos serviços. Muito obrigada, Suelen, a palavra é toda sua. Deixa eu colocar a apresentação, só um minutinho. Suelen, o seu som está dando microfonia, tá? Por alguns instantes eu percebi microfonia, tá? E agora? Continua? Está dando eco e microfonia. Certinho. E agora, Sol? Está perfeito. Perfeito? Isso. Eu não consigo ver ninguém, só estou vendo a minha tela na minha frente. Mas bom dia a todos. Eu me chamo Suelen, eu sou enfermeira e mestre em saúde pública, E atualmente eu sou coordenadora do setor de saúde ambiental aqui do Codanorte. E fico muito feliz com o convite, tanto do Enilson Francisco quanto da Soraya, para falar para vocês, sobre esse edital que está aberto, que é o edital Fortalece Sociobio, que é do Ministério do Meio Ambiente, da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento, que é o MAPA, e faz parte dos instrumentos de operacionalização do programa Bioeconomia Brasil, Sociobiodiversidade, que foi instituído no ano passado, de 18 de junho de 2019, pela Portaria 121. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, Sol? Oi? Nós estamos ouvindo bem, sim. O som está chegando bem, a imagem está tranquila, estamos te vendo, tá? Pode ficar tranquilo e pode dar continuidade, que eu estou aqui monitorando, tá? Então tá certo. Essa portaria, esse programa, ele é uma articulação, ele veio para fazer essas articulações entre parcerias entre o poder público, agricultores e o setor privado, visando o fortalecimento das cadeias produtivas, da sociobiodiversidade, do extrativismo, bem como a incorporação desse segmento na bioeconomia. Quando a gente fala aí, de bioeconomia, sociobiodiversidade, o que é isso, Então, qual é o conceito de bioeconomia? A bioeconomia, ela é uma economia focada na utilização dos recursos naturais,
sejam eles de base biológica, recicláveis, renováveis, que são esses recursos sustentáveis, né? E propõe a utilização inteligente desses recursos para garantir o bem-estar socioambiental. Então, o MAPA, ele propôs esse programa de forma nacional, com o objetivo de promover e fomentar o uso sustentável desses recursos naturais. E o que é essa sociobiodiversidade? A sociobiodiversidade, ela envolve essa relação entre a diversidade biológica e os sistemas agrícolas tradicionais e o uso e manejo desses recursos junto com o conhecimento e cultura das populações tradicionais, né? E essa agricultura familiar. Um grande desafio hoje é dar visibilidade a essas diferentes culturas, né, alimentares, a esses agroecossistemas, a esses conhecimentos ecológicos locais, a esses sistemas agrícolas tradicionais e transformar toda essa diversidade em catalisador da economia regional, que é essa bioeconomia que a gente falou. Então, o programa, ele propõe 5 eixos. Então, todas as propostas, todos os projetos que vierem, né, para que a gente vai elaborar, né, que os consórcios irão elaborar, eles têm que estar dentro desses eixos temáticos, que é o pró-extrativismo, a questão dos azeites e chás especiais, a questão das ervas aromáticas e condimentares e as medicinais, os roteiros da sociobio, que é voltado para o agroturismo e o turismo de base comunitária, as energias renováveis para fortalecer a agricultura familiar e os potenciais da agrobiodiversidade brasileira. Nesses arranjos da bioeconomia, temos alguns eixos, né, que são importantíssimos. O primeiro deles é a questão da alimentação, tanto a alimentação dos pequenos agricultores na agricultura de subsistência, como também a de geração de renda, a questão dos fitocosméticos e higiene pessoal, energias renováveis, a questão das plantas medicinais, que hoje já, inclusive, está sendo incorporada, né, no serviço de saúde pública e que são muitas vezes produzidas por esses pequenos agricultores em algumas regiões, né, já do estado e do país. A questão dos bioinsumos agrícolas e os biocombustíveis, tudo isso tentando valorizar esses biosistemas. Então, qual que é o objetivo do programa? O objetivo do programa, né, é fazer esse uso, fomentar e promover, né, o uso sustentável desses recursos naturais, a estruturação produtiva, agregando valor, dando acesso a mercados a essa população que às vezes tem algumas dificuldades, né, de acesso de escoamento, dificuldade na produção, dificuldade, às vezes, no processamento, dificuldades no transporte, né? Então, tudo isso vai... a ideia do projeto é estar fomentando e financiando o uso desses recursos, né? E valorizando, principalmente, a valorização do meio que essas pessoas vivem. Com isso, tenha-se a geração de renda e a melhoria da qualidade de vida. E quais são as estratégias de implementação? Apoio técnico e financeiro a projetos de estruturação produtiva em todos os elos da cadeia, né? Então, quando tem um gargalo na cadeia, então, a ideia é que o projeto venha para identificar onde tem essa dificuldade e que fortaleça, né, nessa dificuldade e que as pessoas consigam avançar em todo o processo da cadeia de produção até chegar ao mercado. A importante parceria, né, da sociedade civil, setor empresarial e o poder público e a articulação importantíssima com organismos internacionais, com instituições de pesquisas e agentes financeiros para estar fomentando também aí e contribuindo para melhorar, né, essa relação e apoiando mesmo o produtor rural. Como eu disse, a abrangência em todos os biomas brasileiros. Mas nós, aqui da nossa região, o consórcio Codanorte, ele atende hoje 62 municípios. E estão voltados, a grande maioria,
aqui na região do norte de Minas, né, uma parte da Central Mineira e Vale do Jequitinhonha. O que nós podemos perceber que a grande maioria do nosso bioma é voltado para a questão do cerrado, né? E o cerrado, ele tem um bioma com características muito próprias e grande variedade, diversidade vegetal. Temos um ambiente rico, né, em espécies frutíferas nativas e comestíveis, né, como o pequi, como o umbu, o cajuí, a cagaita, tem o araticum ou cabeça de negro, né, o coquinho azedo, umbu, buriti, entre vários outros da nossa região. Então, é muito rico. E temos também um povo extremamente diverso na nossa região, que são os gerazeiros, os veredeiros, os vazanteiros, né? Temos o povo ribeirinho, que vive ali, geralmente, da pesca. Tem a questão dos povos, né, de origem quilombola. Tem os povos indígenas na nossa região. Todos esses, grande maioria, de agricultores familiares. Então, no norte de Minas, essa agricultura familiar, ela corresponde a 85% dos estabelecimentos agropecuários e corresponde a 27% dos agricultores familiares do estado. Então, tem uma importância imensa para a alimentação, tem uma importância imensa, né, para a produção dessa alimentação para a população em geral aqui do norte de Minas. E tem uma presença, na sua grande maioria, de uma presença de uma agricultura camponesa de base comunitária, que usa e maneja, né, esses recursos em diferentes unidades da paisagem. A gente sabe que o cerrado ele tem suas diversas, né, formas, mesmo uma cidade próxima da outra, mas tem diferenças no terreno. Umas são mais afetadas com a questão da seca, umas têm terrenos mais arenosos, né? Então, tem essas unidades da paisagem e tem conhecimentos tradicionais associados locais com sistemas produtivos de natureza agroextrativista diversificados. No entanto, a mesma região do norte de Minas, nessa mesma região que nós estamos inseridos, ela também apresenta um indicador social, um dos menores do estado de Minas, né? Com IDH muito baixo e várias famílias em situação de pobreza. Então, é importantíssimo, né, valorizar essa agricultura familiar e que essas pessoas, elas se mantenham no campo, para que elas não saiam do campo e venham para a cidade, né, por dificuldade lá de produzir, e com isso aumentar ainda mais a pobreza, né, e dificultar ainda mais a questão alimentar. Com isso, esse ano, o governo federal, ele criou, né, o Fortalece Sociobio, que é um programa que está aberto na plataforma Mais Brasil, que é o Siconv, e está aberto até o mês de outubro, mas existem várias etapas. Inclusive, essa que nós estamos hoje, funciona como uma das etapas, né? É um projeto, e cada vez mais, né, os órgãos do governo e o Ministério, o MAPA, ele tem feito projetos que sejam bem coesos com a região, com as especificidades locais e regionais. Então, no caso do Fortalece Sociobio, eles estão valorizando a sociobiodiversidade. Suelen, Oi? eu queria te interromper um pouquinho. Alguma coisa aconteceu com a sua apresentação? A sua tela, ela saiu aqui Saiu. Eu queria que habilitasse a sua tela. Só um minutinho. Alguém deve ter solicitado a apresentação, mas é a sua que tem que prevalecer, por favor. Isso. Pode colocar no modo slide. Voltou? Voltou, perfeito. Pode continuar, obrigada. De nada. Então, o Fortalece Sociobio é um programa que está aberto nessa plataforma, né, para acolher essas propostas voltadas a promover, apoiar e estruturar projetos que venham valorizar a sociobiodiversidade regional e local e que envolvam, né, esses pequenos produtores, agricultores familiares e povos e comunidades tradicionais. Qual é a grande sacada do projeto, né? É a valorização do meio rural, a partir de produtos, de serviços
de processos associados às comunidades. Então, quando a gente olha essas duas imagens aí, é uma imagem muito triste, né? Quando a gente vê, principalmente pessoas da área rural, que não tem nada na mesa para comer, né? E o que a gente tem percebido, que com esse momento que estamos vivendo hoje, né, com essa pandemia do Covid, a falta de alimentos, ela já é uma realidade. Ela já é uma realidade com todos os problemas que a gente tem já, né, de questões sociais, políticas, de falta de programas, às vezes, para atender realmente essas questões. Mas com a questão da pandemia, isso se tornou ainda pior. Porque, às vezes, o pequeno agricultor, o agricultor familiar, ele estava produzindo, mas ele foi impedido, às vezes, de escoar a sua produção, de ter uma renda extra, né, para ajudar em casa. Seja pelo cancelamento das feiras livres, né, porque teve, né, por um período as feiras elas foram canceladas, não podia ter feira, seja pela falta de transporte, porque às vezes essas famílias utilizavam transporte, ou transporte escolar, ou usavam algum outro tipo de transporte que era em parceria, né, com algum órgão, e também foi cancelado. E muitas outras pessoas que tinham saído da terra, né, para trabalhar em outras regiões e tiveram que retornar porque foram demitidos. Porque a gente sabe que foram mais de 10 mil, só na nossa região, mais de 10 mil pessoas, elas retornaram para a sua região, né, para a área rural, devido devido ter sido mandado embora dos seus empregos, pelo cancelamento por conta do Covid. E tudo isso tem pessoas que estão em casa, sem ter condição de produzir, porque às vezes está faltando algum apoio. Então, qual que é o objetivo do Fortalece Sociobio? O primeiro objetivo ali, contribuir para atenuar em nível local as consequências, esses impactos sócio e econômicos resultantes da pandemia da Covid-19, ao mesmo tempo em que colabora com a segurança alimentar, apoiar a estruturação de arranjos produtivos e roteiros da integração em torno de produtos e atividades da sociobiodiversidade, identificar e reconhecer sistemas agrícolas tradicionais, fomentando ações para sua conservação, geração de renda, agregação de valor e manutenção da diversidade. Então, qual que é o objeto desse programa, né? Selecionar propostas de projetos de consórcios públicos que tenham a finalidade o fortalecimento dessa sociobiodiversidade. E quem será beneficiado diretamente com este programa? São os pequenos e médios produtores rurais, agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais. E como será esse apoio? O apoio é do tipo custeio, né, e do tipo de compra de equipamentos. Em momento nenhum será financiado obras, serviço de engenharia, né? Então, eles priorizando neste momento desse programa a questão do custeio e da compra de equipamentos. E como que será feita essa seleção? O que eu vou ser beneficiado? Como será? Tudo isso está sendo feito uma análise pela equipe técnica, né? E nós queremos ouvir de vocês, né? Das cooperativas, dos pequenos agricultores, dos agricultores familiares, quais são as dificuldades que hoje eles têm, né, na sua produção, para que assim essa proposta seja elaborada da forma mais condizente com a realidade. Então, quem é o proponente? O proponente hoje é o ente da federação, organizado em consórcio público. Então, quem irá cadastrar a proposta no sistema é o consórcio público representando os municípios. No caso, o Coda Norte, ele representa 62 municípios, né? Aí fala assim, por que consórcio público? Por que é o consórcio público que está fazendo, que tem que fazer essa proposta? Por que não já associações, ou por que não o município? Porque cada vez mais o governo tem valorizado a questão do consórcio público, porque tem visto que, às vezes, as cidades, principalmente as cidades de pequeno porte, elas têm uma dificuldade imensa na elaboração de projetos,
porque às vezes não tem equipe técnica formada, às vezes não tem condição financeira de contratar uma equipe, então, e às vezes a equipe que tem, às vezes é reduzida, e muitas vezes perde de estar fazendo alguma proposta e ser beneficiado pelo governo, porque não consegue avançar na questão dos projetos. Então, cada vez mais, os consórcios públicos, eles têm sido valorizados nessa situação por conta disso, porque o consórcio, além de representar mais municípios, ele consegue ter uma equipe técnica capacitada, né, com expertise, e que também atenda de forma paritária, né, aí todos os entes, todos os municípios, ou os municípios selecionados, sem questões, né, às vezes questões locais, às vezes, que fogem um pouco da questão do projeto. Então, o consórcio público, cada vez mais, ele tem sido valorizado. Isso é muito importante, porque o consórcio, ele tem essa condição, essa capacidade, né? Tem equipe técnica para estar atendendo e fazendo essa proposta. Como o Enilson falou, o recurso ele não é muito, é em torno de 4 milhões para o Brasil inteiro, mas o valor mínimo da proposta é de 250 e no máximo de 1 milhão. Então, a gente pode chegar até 1 milhão na nossa proposta, que Soraya vai falar mais à frente para vocês. E existe também uma contrapartida que o ente tem que fazer. Para esse projeto, existem algumas diretrizes. E o projeto que vai ser elaborado, ele tem que estar dentro de uma ou de algumas dessas diretrizes que eu vou ler para vocês. Então, a primeira das diretrizes é a estruturação de cadeias produtivas da sociobiodiversidade. Então, é aquilo que eu falei, é organizar a cadeia produtiva, identificar onde que tem alguma dificuldade, né, e fazer esse processo andar, fluir até, né, chegar no processo de venda, no processo, né, de produção e escoamento da produção. Diferenciação da produção e agregação de valor. Gastronomia regional, compras institucionais, que é importantíssimo, né, que o governo local, que as prefeituras, elas tenham esse acordo de cooperação para que tudo que for produzido ali pelos agricultores familiares, pelos pequenos produtores, sejam adquiridos tanto para merenda escolar, como para aquisição de alimentos, né? Essas compras para valorizar e estimular também aí essa geração de renda. Temos também o turismo de base comunitária e a questão do agroturismo, acesso ao crédito, financiamento de empreendimentos rurais e assessoria para a gestão de empreendimentos comunitários, patrimonialização, campanhas e outras atividades para criação ou divulgação da imagem de roteiros, fortalecimento da gestão compartilhada e dos arranjos institucionais de roteiros da sociobiodiversidade e para internalizar o conceito de bioeconomia, qualificação de empreendimentos e comercialização de produtos da sociobiodiversidade, ajustes e propostas de legislações municipais, apoio à organização e ou consolidação de banco de dados, formação, capacitação técnica e apoio à pesquisa. É importantíssimo o conhecimento tradicional, mas é importantíssimo também que esses pequenos produtores, que esses agricultores familiares, que essas comunidades tradicionais tenham também acesso, né, à capacitação técnica para que cada vez mais saibam utilizar a sua terra, saibam fazer a sua produção de forma, né, mais sustentável. E existem algumas condições obrigatórias do arranjo institucional para a elaboração da proposta técnica, para a elaboração desse projeto. Então, é importantíssimo. A gente já tem a equipe técnica que irá elaborar esse projeto, mas é importantíssimo comprovar que tenha anuência em consentimento de empreendimentos ou organizações representativas do público e como elas se beneficiam da proposta. Então, quem for participar, seja o agricultor familiar, né, seja a comunidade tradicional, seja o pequeno produtor, ele tem que estar ciente, ele tem que dar consentimento de que se beneficia da proposta e que queira participar. Não é só ser beneficiado, é que queira participar.
Porque o que a gente vê muito é que, às vezes, o recurso, ele chega, né? Às vezes, inicia-se um projeto, mas tem muitos projetos bonitos que não vão para frente, muitos projetos que tinham tudo para dar certo e que eles não avançam. Porque, às vezes, o produtor, às vezes, o agricultor familiar, ele não dá seguimento, às vezes, ele não tem interesse em participar. Então, a primeira coisa é ter esse interesse em participar dessa proposta, desse projeto. A forma de participação dos entes consorciados e integração entre as suas várias secretarias. Mais uma vez, a questão das participações aí do poder público, né? Então, o município, ele vai ter que dizer também como vai funcionar esse monitoramento, como vai funcionar essa articulação e essa integração das suas secretarias, né? Quem será responsável, quem vai organizar, quem vai ser a equipe técnica que vai estar colaborando aí dentro do projeto. Existe também a questão do comitê gestor, cada vez mais a questão da transparência, né, que é para acompanhar a execução. Esse comitê gestor é importantíssimo hoje, né, dentro da administração pública, porque ele dá transparência, né, ele acompanha a execução, então isso é muito importante também. Outra situação que tem que ter no projeto é a questão das potencialidades econômicas e sociais que se pretende enfocar. Então, será verificado dentro de cada município quais as potencialidades econômicas, quais as questões sociais que se pretende ali naquela região. A compatibilidade das funcionalidades e experiências do consórcio com as diretrizes do projeto, né? Então, assim, o consórcio, ele tem que ter, comprovar essas despesas para as ações propostas, né, de acordo com essas diretrizes que eu falei mais atrás. E quais são os resultados esperados com o projeto? Então, quais são os resultados? Então, o que é que a gente não quer ver? A gente não quer ver aquela mesa, né, com a pessoa triste, com a mesa vazia, com nada para comer. O que a gente quer ver? A gente quer ver a fartura, né? Quer ver que as pessoas tenham condição de se alimentar e que o que estiver ali além da sua alimentação conseguir vender para ter uma renda extra. Então, aí, os resultados do projeto é ampliar o acesso ao mercado, dar visibilidade, né, a esses produtores, garantir uma inclusão produtiva e essa geração de renda, o uso econômico e sustentável dos recursos naturais e integrar a política e potencializar as parcerias. Coloquei um exemplo aí da cidade de Jequitaí, que foi, eu tirei da internet, mas foram agricultores familiares aprendendo as técnicas de beneficiamento do pequi. O pequi, que é o nosso ouro, né, aqui do norte de Minas, que tem várias formas, né, que podem ser utilizadas, e que Soraya vai falar mais à frente no nosso projeto também sobre o pequi, então eu não vou me estender nessa parte. Então, o que eu tinha para falar para vocês, gente, é isso sobre o projeto, né? Essa questão da importância dessa participação, desse querer participar, né, e dessa interação entre os entes, tanto do consórcio quanto do município e quem for beneficiado na ponta, seja o agricultor familiar, seja a cooperativa, seja a associação, né, que todos eles estejam interligados. Nós estamos à disposição. O manual, as diretrizes, a gente pode encaminhar para quem tiver interesse, né? Soraya vai explicar mais à frente também como será feito, né, essa proposta, como que ela vai ser detalhada, mas estamos à disposição. Né? Aqui estão meu contato, meu telefone e um dos e-mails aqui do Codanorte, para que vocês possam entrar em contato, né, se tiver interesse. No mais, meu muito obrigada pela atenção, né? E um bom dia de trabalho para todos nós. Suelen, muito obrigada. Nós vamos agora abrir pode deixar essa telinha sua do saúde@codanorte.mg.gov.br. Eu vou repetir novamente, porque eu quero que vocês anotem, porque vocês vão precisar muito de entrar em contato conosco, e esses são os e-mails de contato: saúde@codanorte.mg.gov.br. O WhatsApp da Suelen Ferreira é o DDD 38 99907 8326. Eu vou repetir, 99907 8326.
Tomem nota, porque vão ser os nossos contatos para os próximos passos que a gente vai dar, e é de extrema importância esse alinhamento e esse ajuste. Suelen, pode remover sua tela, a gente vai agora iniciar o bloco de tira dúvidas, mas eu estava querendo fazer uma sugestão às pessoas que estão aqui participando conosco. Eu estou vendo a Andréia Nogueira, o Eduardo Veloso, o Fagner Martins, Farley Ferreira, Gleidson, Nayara, sejam todos vocês muito bem-vindos. O Maurício está aí, inclusive, de Coração de Jesus, tem algumas outras cidades. Eu queria uma gentileza dos senhores que estão aqui participando conosco, de deixar o nome de vocês e o telefone de contato no chat, porque nós vamos salvar esse chat também e entrar em contato tão breve, tá? Ainda no decorrer dessa semana e na próxima semana. Tudo bem? Eu estava querendo ver com vocês a possibilidade de deixar para tirar todas as dúvidas depois desse próximo bloco, que é o bloco meu. Esse bloco meu, eu vou apresentar uma sugestão de proposta de projeto que o Codanorte quer fazer com as cidades potenciais. Eu queria saber se está ok, se eu posso continuar, e a gente deixa para tirar dúvida no final da nossa conferência. Pode ser, gente? Podem abrir o microfone, podem manifestar, dando um joinha aí para que eu possa ver. Pode ser, beleza. Pode ser, obrigada, Maurício. Pode ser sim, Andréia, obrigada. Gleidson, pode ser também? Eduardo, pode ser? Dá um joinha. Pode ser. Pode ser. Ok, obrigada. Então, ótimo. Para não ficar muito extenso a nossa conferência, eu vou tentar ser o mais breve possível para que a gente possa abrir esse momento de bate-papo, que, no meu ponto de vista, é um dos momentos mais impactantes, mais relevantes e mais importantes. É a interação nossa. Eu vou abrir aqui agora a minha apresentação, então vai ter um momento em que, pela telinha, eu não vou ver vocês, mas a Suelen vai ser a minha moderadora. Se tiver algum erro de tela, travar, ou o som não sair, ela vai já fazer a interlocução, tá? E a gente vai estar aqui tentando fazer com que tudo corra bem, tá bom? Vamos lá. Suelen, verifica para mim, por favor, se a tela está inteira, se minha apresentação já está na tela, me dá um ok aí. Certinho, Sol, está na tela. Ok, então vamos continuar. Gente, o Codanorte, enquanto consórcio multifinalitário, ele está presente na tentativa de fazer o amparo de todos os nossos serviços enquanto consórcio público. Tá? E nessa ocasião, a Suelen apresentou muito bem aí essa oportunidade que nós estamos tendo, já que o edital já está aberto, já está lançado, o programa já está na plataforma para fazer captação de projetos para a gente poder beneficiar por meio de consórcio público. Então, com base nessa iniciativa, o Codanorte, enquanto consórcio de vocês, está fazendo uma equipe técnica para a elaboração de um projeto que atenda a todas as especificações desse manual. Só que nós não temos condição de fazer a coisa sozinha. A coisa, ela precisa ser conjunta, ela tem que ser participativa, ela tem que ser coletiva. Uma coisa é nós aqui, enquanto Codanorte, equipe técnica, verificar de vocês números, dados. Outra coisa são vocês falarem para a gente qual é a realidade de vocês. Então, a gente está trazendo aqui uma proposta. Essa proposta, ela pode ser remodelada, tá? Ela pode ser readequada conforme o que vocês comentarem conosco. Então, o que eu queria? Eu queria muito fazer um programa, um projeto, e jogar no sistema Siconv, captar aí em torno de 600 a 800 mil reais para a nossa região, numa forma de circuito agroecológico Codanorte. Tá? Esse circuito é para dar ênfase àquela parte de circuito curto de comercialização. Nós temos um grande gargalo, que é a produção nossa, que não está sendo bem escoada.
o nosso produtor, a nosso agricultor familiar, o nosso pequeno produtor rural, ele até tem o seu pomar, tem a sua horta, tem a sua produção, mas encontra grande dificuldade nessa parte de fomento de comercialização. Então, a gente quer tentar dar uma estrutura para fazer um escoamento desse produto, seja lá qualquer que seja o seu produto ou serviço ou processos, todos eles, claro, associados à biodiversidade das nossas comunidades rurais, tá bom? Então, a ideia é fazer um circuito agroecológico Codanorte. Pois bem, para a gente fazer esse circuito, nós temos que ter um objeto. O objeto do nosso programa são 5 verbos. Nós vamos implantar aonde ainda não tem, nós vamos implementar ou melhorar aonde já tem, nós vamos executar as ações propostas nesse nosso programa, nós, enquanto consórcio, também vamos monitorar e avaliar esse circuito agroecológico. A ideia nossa é valorizar esse meio rural com atividades em gastronomia, em selos, certificações, turismo rural, que eu acho belíssimo, capacitação, fomento, aquisição de equipamentos e insumos, assistência técnica, entre outras demandas que se fizerem necessárias, tá? Nós temos aqui como objetivo geral. O objetivo geral, como eu disse, é esse carinha aqui que está em negrito, tá? Escoamento. A gente tem esse gargalo e a gente quer dar um jeito nesse gargalo. Então, nós vamos potencializar os diversos canais de comunicação, canais de comercialização, tá? Esses canais comerciais, seja por meio de venda direta ou nessas modalidades de circuito curto de comercialização dos nossos produtos, falando mais uma vez, desde que tenha ênfase na biodiversidade, que é um dos requisitos do nosso edital. O objetivo nosso é esse escoamento, e para a gente conseguir fazer isso, nós temos os nossos objetivos específicos. Precisamos destrinchar, desdobrar esse objetivo máximo, que é potencializar esse circuito de escoamento desses produtos. Então, nós queremos, só um minutinho, eu vou interromper a apresentação, porque tem gente chegando. Você consegue isso? Eu consigo. Ai, que ótimo. Perfeito. Então, nós vamos apoiar a estruturação de arranjos produtivos, nós vamos estimular a inclusão produtiva, nós vamos aumentar a produtividade, a rentabilidade desses nossos pequenos produtores e essas pequenas propriedades que têm essa linha de produção. Nós queremos potencializar essa venda direta de propriedade, nessas propriedades, acabar com esses atravessadores, né, digamos assim. A gente quer desenvolver novos grupos de agricultores familiares e, é claro, nós temos a intenção de reconectar o público urbano no ambiente rural. A ideia nossa é em 20 meses. Nós podemos ter até 36 meses para poder fazer esse grande projeto acontecer. Mas não é muito interessante se estender por muito tempo, porque existem as arestas que acontecem com alteração ou mudanças de governos, eleições, períodos eleitorais, e nós bem sabemos que acontecem algumas arestas. Então tá, continuamos. Para a gente poder fazer esse nosso circuito agroecológico, eu pensei em pegar aqueles 5 verbos e dividir em 3 grandes metas, tá? Nessa primeira meta, eu estou colocando os 2 verbozinhos implantar e implementar, que são aquela parte mais técnica, mais teórica, mais conceitual e mais de aquisição de materiais e insumos. Na segunda grande meta, tá, é executar o ecocircuito, ou esse circuito agroecológico Codanorte. Já essa terceira meta é monitorar e avaliar tudo que está sendo executado. Então tá, vamos falar aqui sobre essa meta 1, implantar e implementar. Nós, enquanto Codanorte, vamos ter que reunir com os senhores. Quem são essas pessoas? As lideranças, os povos, as comunidades, os agricultores familiares, as secretarias de agricultura e meio ambiente e também os parceiros, instituição de ensino superior, Embrapa, Emater, cooperativas, associações, até pastorais, tá? Então, são reuniões com esses povos, diretamente com vocês, alinhando e ajustando todos os processos para que tudo dê certo.
Nós também vamos realizar visitas técnicas. A gente precisa saber se tem condição de fazer aquela coisa lá naquele local, lá naquele assentamento, naquele quilombola, se tem estrutura, o que precisa, que tipo de material precisa, o que você quer fazer ali, tá? Nós vamos também ter a oportunidade de trabalhar com inspeção, no caso de uma necessidade, tá bom? Em caso de necessidade, se precisar de inspeção para instalação e vigilância sanitária, a gente também, isso é previsto no edital, a gente pode angariar recursos para isso. Nós também vamos ter, nessa primeira meta, treinamentos e capacitações, das quais, se fazem necessário, vai depender do que vocês levantarem para a gente, qual é a sua deficiência, sua carência, onde que vocês querem aperfeiçoar e aprimorar. Nós vamos fazer aquisição, sim, desses materiais e insumos, e, é claro, um workshop de lançamento para fazer uma ampla divulgação de todos esses produtos para fazer um bom escoamento. É como se fosse um grande marketing dessa agricultura familiar que precisa ser empoderada, precisa ser potencializada. Quando a gente chega nessa meta 2, essa meta 2 é o que eu chamo de a fatia mais gostosa do bolo. É a parte mais, digamos que, importante, relevante, significativa, impactante. É aquilo que as pessoas agradecem, o pequeno agricultor agradece, o meio ambiente agradece. Então, a ideia é levantar tudo que vocês têm para poder fazer grandes coisas. Eu coloquei esse nomezinho Ecomóvel, Ecoponto, Ecoescola, Ecoprodução e Ecossustentável, mas eu pretendo explicar cada um de vocês daqui a pouquinho, porque, como eu falei, essa é a parte do ecocircuito agroecológico Podanorte, que é a parte de execução, a parte real, a parte concreta, né? Então, eu vou explicar mais adiante. Nessa parte da meta 3, já é monitorar e avaliar. Na parte de monitorar e avaliar, nós temos aí, se foi executado tudo que tiver de executado, nós vamos visitar para saber se está tudo ok. Se estiver tudo ok, perfeito. Se precisar de novas inspeções para controle de qualidade, estocagem, etiquetamento, manejo dos produtos, também teremos mais inspeção. Se a coisa não estiver dando certo, de repente a gente pode também ampliar com cursos de nivelamento para poder ajustar processos que muitas vezes, por alguma razão, não está dando certo. E, por fim, esse workshop de encerramento, tá? Só que aí eu gostaria de falar para vocês que o pequeno agricultor familiar, o pequeno agricultor rural, o agricultor familiar, ele já tem, inclusive, parte dos seus produtos que já são escoados por meio de chamada pública, parceria com a prefeitura, para poder ofertar para as merendas escolares das escolas esse produto. Mas eu queria dar uma ampliada também para hospitais, quartéis, presídios, restaurantes universitários, qualquer órgão ou instituição pública que compre alimentos. O agricultor familiar, eu queria que desse uma ampliada nesses contratos e convênios com as prefeituras. Mas, para isso, não é bem o escopo do nosso trabalho, o escopo nosso é dar uma estrutura para esse escoamento do produto, é que vem essa parte boa do bolo que eu comentei com vocês, que é essa meta 2 do nosso projeto. Tá. Vamos conhecer, então, esse tanto de ecomóvel, ecoponto. O que é isso, Soraya? Explica melhor para a gente o que é isso. A gente começa com o ecomóvel. Esse ecomóvel tem a ver com mobilidade, tá? De movimento, movimentar a coisa. Eu gosto muito dessa frase, do campo para a mesa. Esse do campo para a mesa já é utilizado em diversos feiras virtuais, tá? Do campo para a mesa, tem dado muito certo. Eu trouxe aqui para vocês o exemplo de Bocaiúva. Se tiver alguém de Bocaiúva aí representando, parabéns pela iniciativa. Eu fiquei muito encantada com o que eu vi e vou apresentar para vocês enquanto exemplo de uma coisa que a gente quer ampliar para as demais cidades. É como se fosse uma plataforma virtual.
Lá na plataforma da própria prefeitura, você vai lá no clica prefeituradebocaiúva.com.br e você tem as suas modalidades. E logo aqui na parte de cima, você vai clicar na parte governamental e tem aqui, ó, Feira Livre Virtual. Eu, particularmente, fiquei apaixonada. Quando a gente clica nessa Feira Livre Virtual, abre espaços e campos. Eu achei, assim, de um cuidado, de um zelo, de um carinho com essas pessoas. Aqui nós temos a parte de quitandas e comidas, hortifruti, artesanato, fala um pouco sobre a feira virtual e, inclusive, os feirantes. Os feirantes devidamente cadastrados, os agricultores familiares, de qual comunidade vem, de qual associação, de qual entidade vem. Aqui na parte de quitandas e comidas, a gente tem o nome da pessoa, o telefone de contato, a gente tem os produtos que essas pessoas podem ofertar. Se você clicar em comprar, vai abrir um formulário onde você vai já clicar naquilo que você deseja comer, de que jeito que você quer comer, que hora que você quer receber essa mercadoria, com tudo direitinho, com todas as diretrizes. Quando a gente clica na parte de hortifruti, que é uma das partes que eu quero explorar muito, a gente tem aí a comunidade onde essa pessoa está, que tipo de produto ela faz, se é orgânica, semi-orgânica ou não, ou se é produto pronto, tá? De que forma que é embalado, tem todos as informações desse tipo de produto de hortifruti. Se clicar em artesanato, é outra beleza que eu encontrei, de diversas modalidades. Eu achei, assim, sabe, eu confesso, eu fiquei muito apaixonada e repito isso incansavelmente, tá? Outra parte interessante que eu achei foi essa parte de feira virtual e feirantes. Lá fala do histórico de cada um, como é que é o dia a dia, o cotidiano, e como é que é aquela fruta, aquela verdura, aquele legume, aquele fruto do cerrado foi produzido, sabe? Além do nome do feirante, da comunidade, como é que vivem essas pessoas, é extraordinário. Um trabalho que realmente me chamou muita atenção. Bom, falamos da parte virtual, compra e venda de mercadorias de forma virtual. Perfeito. Agora a gente vai falar da parte de um ponto. A gente, além dessa parte virtual, que é o que a gente mais está fazendo por conta da pandemia, que nos impede de ter esse contato direto com o público, aglomeração, mas ainda assim, se Deus quiser, vai sair vacina, a gente vai conseguir sair dessa, vai dar uma flexibilizada na economia e nós vamos ter, com todos os cuidados, uma nova vida pós-pandemia. Eu pensei também numa outra etapa, que é o ecoponto. Eu também trouxe aqui o exemplo de Bocaiúva. Mas o que seria esse ecoponto? Só um momento. Esse ecoponto é o dia e o local específico para uma feira livre lá na zona urbana, na praça principal da cidade, onde nós vamos tentar adquirir o kit feira. Esse kit feira é barraca, toucas, jalecos personalizados, equipamentos de segurança, caixa plástica, cestas de lixeira, balanças digitais, embalagens, sacolas ecológicas, que são as ecobags, que a gente pode, inclusive, personalizar, já com o rótulo da comunidade, tá? Além de um banner de campanha, onde tem a sua produção, o nome da sua comunidade, sua placa de identificação, para fazer um bom plano de negócio em cima do seu produto, da sua venda e do seu marketing, daquilo que o produtor, do agricultor familiar faz. Então, eu trouxe aqui também o exemplo de Bocaiúva, tá? Que tem aqui o dia certinho da Feira Livre dos agricultores familiares, tá? Foi bem bacana o que eu li a respeito, colocou, tem os parceiros, tem a Emater, tá? Então, assim, esses feirantes, eles ofertam para a cidade uma alimentação, inclusive, muito mais saudável do que aquela que a gente compra semi-industrializada ou, né, de outra procedência. Pois bem, eu trouxe essa outra imagem aqui porque é uma imagem que realmente me chamou muita atenção. É uma imagem que tem essa feira livre, com cores padronizadas, com cestas de balaios, com a farinha, com o ovo caipira,
com o jaleco que tem o rótulo da campanha de vocês, o que essa banca tem. Aqui na parte superior existe um cartaz também de onde vem, né, essa comunidade, esses povos, esses povos nossos tradicionais, tá bom? Eu achei, assim, de uma beleza tudo isso. Por que não o Codanorte proporcionar, por meio de recursos federais, a oportunidade de algumas cidades terem essa feira livre, com toda essa beleza, com esse cuidado, com esse zelo, inclusive com a toquinha, olha que lindo, gente, é muito lindo. Vamos continuar. Ecoescola. A Ecoescola, a ideia nossa é fazer, eu até vou já colocar na tela, tá? São palestras, eu queria muito palestras ministradas pelos próprios produtores, pelos próprios agricultores, preferencialmente em parceria com seu sindicato, sua cooperativa, sua Emater, sua Secretaria de Educação, sua Secretaria de Agricultura, sua Secretaria de Meio Ambiente, tá? E se tiver instituição de ensino superior como parceria para fomentar também artigos científicos, por que não? Por que eu estou falando sobre essa ecoescola? Já teve momentos em que, quando eu fui fazer uma pesquisa de campo, isso eu falo abertamente e de coração aberto, gente, eu não tenho, sabe, eu sou muito transparente para falar as coisas. Eu cheguei para alguns familiares meus e falei assim, gente, eu vou fazer uma pesquisa de campo, preciso ir num assentamento de reforma agrária para poder verificar a sua linha de produção. As pessoas que estavam comigo chegou a gesticular e falar, oh, meu Deus do céu, é aquele povo que vive em lona? Eu falei, não, é um povo super organizado. Ah, mas é um povo muito... não é perigoso, não? Então, de uma certa forma, gente, eu até formalizo minhas desculpas, mas existe um rótulo, foi estereotipado, assim, uma caracterização negativa dessas pessoas que vivem em assentamentos, que vivem em quilombolas, que vivem em aldeias indígenas, que são, sabe, esses nossos povos tradicionais que ofertam para a gente 85% do nosso alimento e de forma tão organizada, tão bacana, de repente serem rotulados como assim uma coisa... Não, não é por aí. Então, a ideia nossa é empoderar esse agricultor familiar, é fazer com que os nossos piquititinhos dentro da escola tenham a certeza de que a merenda escolar que ele está comendo faz parte de uma produção do agricultor familiar, que tem, que trouxe para a gente de forma organizada, que trouxe para a gente os produtos com técnicas de compostagem, com produtos orgânicos, com merenda saudável, sabe? Então, a ideia nossa é dar, sim, esse empoderamento e esse esclarecimento para essas nossas gerações futuras, porque a geração nossa atual ainda tem algumas rusgas com a parte do produtor rural, tá bom? É mais ou menos por aí. E desculpa a franqueza, tá, gente? Mas é que aconteceu de verdade e eu fiquei muito angustiada com o que aconteceu. Bom, o que mais que a gente está querendo trazer para vocês? A ecoprodução. Essa ecoprodução, eu chamei essa meta 2 de a parte boa do bolo, a fatia gostosa do bolo. Já essa ecoprodução é aquela cereja do bolo, é aquele Thunder Master, tá, divino. Essa ecoprodução é exatamente o que vocês, enquanto cidade, produzem. Quais são suas potencialidades? O que vocês fazem de bom para que a gente possa, enquanto consórcio, aproveitar esse recurso e potencializar o seu produto, o seu serviço? Sejam elas frutas, verduras, legumes, hortaliças, ervas, chás aromáticos, produtos orgânicos, adubos, herbicida natural, farinhas, pães, biscoitos, mel, cachaça, rapadura, melaço, banco de sementes das nossas espécies nativas, polpas de frutos do cerrado, geleias, doces, compotas, temperos, galinha caipira, gente, já abatida. Eu tenho pavor de abater uma galinha, mas se eu já comprar uma abatida, gente, eu vou valorizar demais. Meu Deus do céu. Ovos caipira, inclusive das galinhas felizes. Isso é uma coisa muito bacana que eu acho que precisa ser mostrado, tá? Porque é o que o produtor rural faz de bom, tá? Bom, só um minutinho. Então,
qual é a ideia nossa com tudo isso que a gente está mostrando? Por que não conseguir recursos para poder fazer uma fábrica de farinha, uma mini fábrica de rapadura, uma mini fábrica de polpas de frutos do cerrado, composteira, minhocário, humus, quintais produtivos, horta doméstica, abatedouro de frango caipira devidamente inspecionado e com selos de certificação e controle de qualidade, aquisição de insumos de horta, ampliação de hortas e pomares, selos de agricultura familiar, certificação de inspeção, implantação de sistema de irrigação sustentável. Tudo isso aí pode ser fomentado nesse nosso projeto. E a gente precisa conhecer de vocês quais são esses produtos. Gente, eu engasguei, desculpa. Mas vamos continuar. Tá. Aí nós temos uma outra etapa dessa meta 2, que é o ecossustentável. Esse ecossustentável, tecnicamente, é dar voz, vez, espaço e marketing para o produto que vocês fazem. Nós somos região, gente, de pequi, de umbu, de geleias maravilhosas, de compotas deliciosas, que merecem os espaços. Então, esse ecossustentável, para poder fazer o nosso circuito curto de comercialização acontecer, é trabalhar, assim como nós trabalhamos na escola o empoderamento desse agricultor familiar, é trabalhar também com os comerciantes da cidade. Ó, padaria, ó, mercearia, vem aqui, deixa eu conversar com vocês, abre um espaçozinho na sua prateleira e coloque o nosso produto aí no seu mercado para poder ajudar a gente a fazer esse escoamento desse nosso produto. Você vai ter lucro, eu vou ficar feliz com os meus ganhos, a gente vai conseguir fazer uma produção em larga escala, mas vamos embora fazer com que esse produto, que é feito de forma tão artesanal, seja colocado em evidência nos nossos principais mercadinhos. Por que não? Sabe? Então, é mais ou menos isso. É fazer esse pequeno comerciante também dar um espaço para esses pequenos produtores rurais e agricultura familiar. Outra coisa que eu pensei que faz parte desse ecossustentável é, a cada ano, uma vez por ano, tá? A gente fazer o turismo agroecológico e gastronômico. Eu não conheço quais são as potencialidades dessas nossas 62 cidades do consórcio, mas eu sei que tem muita coisa ali, pelo menos quando eu comecei a fazer as primeiras análises. Por que não, como aqui em Montes Claros acontece a festa tradicional do piqui, por que não aí na sua cidade a festa da galinha caipira, o torneio gastronômico do piqui, as comidas típicas da comunidade, o festival do milho, tá? Qualquer que seja a linha temática da potencialidade da sua cidade, por que não fazer uma festa e trazer a população urbana lá para a zona rural, com bancas, com festividade, com música? Por que não potencializar e mostrar para as pessoas que vocês estão ali e que vocês têm um bom produto? Continuando. Bom, essa tecnicamente seria o esqueleto do nosso projeto. Só que eu preciso escrever isso. E para eu escrever isso, eu preciso que vocês me ajudem, tá? Quando a gente foi começar a escrever, tem lá descrição do objeto, justificativa, estimativa de recursos, prazo de execução, capacidade técnica. Tem uma parte aqui que eu coloquei em vermelho, essa parte de justificativa. Eu não vou saber fazer ela sem a participação coletiva dos principais envolvidos. Eu preciso conhecer, com ênfase nas diretrizes do nosso edital, quem é o nosso público-alvo, quais são os resultados esperados naquela região, o que nós vamos fazer ali, para depois a gente conseguir estimar o recurso necessário para aquela aldeia, para aquela comunidade, para aquele assentamento, tá? Então, eu preciso fazer essa construção conjunta, eu não dou conta de fazer só. Então, para isso, eu fiz um levantamento estatístico. Esse levantamento estatístico de nossas cidades, eu percebi que das 62 cidades, eu tenho pelo menos 35 delas com povos quilombolas, 170 comunidades quase. Eu tenho duas cidades com territórios indígenas,
tá? Reconhecidos, inclusive. Eu tenho 27 cidades com assentamentos de reforma agrária. Eu estou falando de 71 assentamentos que assistem quase 5 mil famílias. São 4.596 famílias assistidas e amparadas nesses assentamentos, tá? Que estão ali e que muitos deles já têm o PRONAF, já são cadastrados, é agricultura familiar já reconhecida e que tem tudo para a gente poder fazer a ampliação dos seus negócios, do seu produto. Eu estou falando de 51 cidades com produção de piqui, que movimentou em 2018 mais de 6 milhões de reais com a produção de piqui. Dessas nossas 62 cidades, eu tenho 17 municípios que têm população predominantemente mais rural que urbana, o que é outro requisito importante para a gente conseguir critérios de elegibilidade nessa vontade que a gente está de captação de recurso. E a gente tem ali, nesse nosso montante, 68 mil agricultores familiares cadastrados no PRONAF. Gente, dá para a gente fazer uma coisa muito boa, dá para a gente elaborar um projeto muito bacana. Eu especulei com algumas cidades por telefone. Eu comecei a fazer os primeiros telefonemas. Nesses primeiros telefonemas, eu percebi que algumas pessoas me deram as seguintes informações. Se sua cidade não estiver aqui, me perdoa, gente, é porque eu comecei a fazer esse estudo e levantamento agora. Mas eu estou falando que lá em Januária tem veredas e uma grande produção de buriti e cajuí. Várzea da Palma tem o distrito Barra do Guaicuí com catador de baru. Aqui em Montes Claros e lá em Januária, nós temos a produção de maracujá do mato, murici, mel de aroeira agroecológica, inclusive, um excelente escoamento de produção de assentados que precisa ser ampliado. Em Buritizeiro, no Movimento do Grau, por exemplo, tem uma reserva extrativista com produção de doces e licores de buriti e murici. Por que não dar uma potencializada nessa produção deles? Em Bocaiúva, que já inclusive exporta o mel, está querendo fabricar farinha, tá? Porque tem uma ampla produção de mandioca. Japonvá, ele é o maior produtor de piqui da nossa região, quiçá do Brasil. Buenópolis, por exemplo, nós temos aí um selo de certificação que foi dado a eles recentemente com os catadores de flores sempre viva. São João do Paraíso tem o doce de marmelo, Janaúba tem o doce de banana e o doce de tronco de mamão, Pedra de Maria da Cruz, grandes produtores de banana, maracujá do mato, cagaita, mangaba, jatobá. Todas essas cidades são cidades potencialmente candidatas a gente elaborar uma proposta bem legal, uma proposta bem bacana para isso. Aqui são as fontes de onde eu peguei as pesquisas, tá? Eu falo de IBGE, Emater, Censo Agropecuário, IMA, FUNAI, INCRA. Eu não trouxe nenhuma informação daqueles dados numéricos que não tivessem uma parte científica, tá? Para apresentar para vocês, não, tá? Mas, enfim, gente, aqui das nossas 62 cidades, nós estamos com essas aqui, tá? Se a sua cidade não estiver aqui, é porque muitas vezes eu, Soraya, fazendo o levantamento com base no que está disponível na internet, muitas vezes não tive acesso às potencialidades da sua cidade. Eu cheguei a entrar em diversos sites de diversas prefeituras para saber quais são os frutos do cerrado que tem ali, quais são as potencialidades dessa cidade, tá? Então, nós temos aí todas essas cidades com forte competência e potencialidade de desenvolver bons projetos. Então, gente, hoje foi o nosso primeiro contato. Essa nossa reunião, ela está sendo gravada e vai ser disponibilizada para todas as cidades. Nós estamos aqui nesse momento já para começar o nosso Tira Dúvidas e nos colocar também à disposição, tá? Tanto eu quanto a Suelen, nós estamos aí na frente da elaboração escrita dessa proposta, mas para fazer essa escrita, eu vou precisar muito do apoio de vocês. Que apoio é esse? Hoje, dia 20, é aqui, ó, o Codanorte está apresentando essa proposta para as cidades, tá? Eu queria, até semana que vem, no máximo, terça-feira da semana que vem,
Entre em contato com a gente por telefone, mande foto da sua região, fale sua proposta para a gente, nos encaminhe por e-mail quais são suas potencialidades, o que vocês têm para oferecer para a gente. Vocês não precisam escrever um projeto, não, mas vocês pelo menos têm condição de me falar o que uma fábrica de farinha da sua cidade precisa para poder completar o que já começou. Por que não, tá? Traz para a gente a sua demanda. Feito isso, a equipe técnica do Codanorte vai fazer uma seleção com base no edital. Com base nesse edital, quais são os critérios de elegibilidade. Essa cidade, com essas características, com essas peculiaridades da sociobiodiversidade, vai entrar para a parte do Fortalece Sociobio, está dentro das diretrizes, então vamos embora captar ela para poder colocar, para a gente conseguir recurso para ela. E aí nós vamos até a sua cidade, no período que eu coloquei aqui, ó, do dia 26/8 até dia 11/9, até dia 11 de setembro. Nós vamos fazer a visita, fazer a reunião, lavrar a ata, fazer registro fotográfico, fazer a auditoria em loco, tá, para saber se tem compatibilidade, se é viável, e colocar em forma de anexo no nosso projeto. Com base nesses levantamentos e nessa carta de anuência, gente, eu até coloquei aqui em negrito, essa carta de anuência são os conjuntos de atores que eu preciso para construção coletiva. Codanorte não tem condição de fazer sozinho um projeto se não for com vocês. Tá? Que seja muito bem dito isso. Então, Emater, Embrapa, sindicatos, instituições de ensino, pesquisa e extensão, associações, cooperativas, lideranças, preciso das lideranças, como eu preciso das lideranças, líderes de comunidades tradicionais, aldeias, grupos assentados, inclusive os nossos gestores públicos, tá? Isso vai, assim, muito de frente com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, tá? E também eu quero a Secretaria de Educação, porque a gente vai trabalhar um bracinho na escola. Então, vai ser muito bacana se a gente construir esse plano de trabalho juntos, tá bom? Então, a gente vai ter até dia 30 de outubro para poder encaminhar, mas eu quero deixar pronto, eu até coloquei aqui para vocês, ó, perdão, deixa eu voltar. Entre o dia 10 até o dia 20, os ajustes finais para a inclusão da proposta na plataforma Brasil, ok? No mais, é reforçar o que a Suelen falou, e falou muito bem. Preciso da anuência e o consentimento de vocês, preciso dessa forma de participação coletiva entre nós, consórcio, e vocês, tá? Das secretarias e das lideranças. Precisamos elaborar por cidade um comitê gestor ou um arranjo institucional para responsabilizar no acompanhamento, monitoramento e avaliação de todos aqueles 5 verbos que a gente colocou. Precisamos conhecer essas potencialidades e, é claro, trabalhar de forma coletiva. Gente, no mais, está aí mais um meio de comunicação. Esse é o projetos@codanorte.mg.gov.br. É o e-mail, é um outro e-mail que também vamos receber as propostas. Eu queria muito que vocês anotassem. Anotem também, por gentileza, o meu WhatsApp, DDD 38 98855 4110. 98855 4110. Nós vamos receber de vocês essas propostas. Deixa eu já colocar aqui na telinha para eu enxergar vocês. Só um minutinho. Sol, está pedindo para repetir seu telefone, por favor. 98855 4110. 98855 4110. Aí agora, eu já quero que vocês já abrem os microfoninhos, já abrem, assim, as imagens. Eu quero conhecer quem está aqui participando conosco, quero ver quem é que está aqui para a gente poder fazer esse bate-papo. DDD 38, viu, Mônica? Você que está perguntando, é o DDD de Montes Claros, DDD 38. Isso. Tá? O que vocês acharam, gente, dessa nossa proposta? Tá muito surreal, eu sou uma sonhadora, ou vocês acham que a gente vai conseguir fazer a coisa certa, no lugar certo, do jeito certo? Eu queria saber a opinião de vocês.
quando vocês entrarem aqui para o bate-papo, identifiquem qual a cidade de vocês, o que vocês são, quais são suas representatividades, para que a gente possa também colocar na ata. Eduardo, o seu microfone está fechado. Eduardo. Seu microfone continua fechado, Eduardo. Eu vou ver se eu consigo habilitar ele aqui com o meu. Não, eu não vou conseguir. Bom dia. Oi, bom dia, Andréia. Tudo bom? Desculpa, eu estou em casa. Imagina! Eu sou da Emater, de Guaraciama. Me mandaram o convite hoje, já era 8h50, e eu recebi. E que bom que eu posso participar e talvez contribuir. Guaraciama tem... Eu fiquei encantada com sua proposta. Muito obrigada, que bom, fico feliz. Guaraciama tem um potencial enorme, ainda não descoberto, né, assim, por alguns. Guaraciama tem uma produção enorme de mel, que é envasada em bocaiúva e é contado como bocaiúva. Eu até vi isso aí. E é interessante porque a produção de mel do Guaraciama é muito grande. Já temos alguns apicultores já com selo e produz muito mel de aveira, né? Bem valorizada. A gente tem uma feira livre também que funciona todas as sextas, e uma vez ao mês a gente funciona à noite. Vi um potencial enorme em abraçar essa ideia aí. A gente tem muita produção de piqui, muito piqui na região, muitos frutos do cerrado, na verdade, né? Excelente. Ô, Andréia, eu vou querer muito fazer o contato. A Emater está no nosso topo de lista de parceiros, inclusive, tá? Nós pegamos a informação com o pessoal do Ministério de Agricultura e eles falaram assim, eu preciso que vocês, enquanto consórcio, conversem com essas instituições de fomento, com a Secretaria de Agricultura, com os agricultores, e coloca a Emater, porque a Emater tem muita coisa que precisa ser potencializada, e faça disso uma parceria. Então, seguramente, minha querida, Guaraciama já vai estar aí no nosso coração, vamos conhecer um pouco de perto, nos mande essa sua demanda, anota meu telefone, meu WhatsApp, a gente vai estar, assim, bem disponível para vocês mesmo, viu? Beleza. Eu estou de férias, mas estou participando de tudo, porque com essa pandemia a gente fica em casa, né? Mas você assiste todas as lives e todas as reuniões. Enfim, vamos participar, estamos sim à disposição. De falar a questão das fábricas, né? De farinha e também de rapadura e cachaça, né? Sim, eu tive notícia, sim. Também. Então, Guaraciama está sempre à disposição. Muito obrigada, viu, Andréia? Alguém mais quer fazer alguma consideração, tirar alguma dúvida? Eu queria me apresentar, Soraya. Eu sou Por favor. Eu sou Marilda, da instituição Emater, do município de Bacia da Palma. Como a minha colega anterior, eu não consegui participar do início da sua explanação. Bem já no final, mas me pareceu muito interessante, né, o projeto e a proposta. A está aqui aberta, né, para participar, porque o nosso público-alvo é o seu áudio está dando uma interferência, mas eu estou conseguindo te ouvir, viu? Tá, e o potencial realmente é isso, né? Potencial humano e de produtos. Então, a gente está aí aberto, né, a participação da parceria. Inclusive, assim, o nosso município representa a Secretaria da Agricultura Estadual, somos nós, então a gente realmente está aí otimista e vamos acreditar, né, na sua proposta.
Excelente, obrigada, tá? Muito obrigada, seja bem-vindo. Nós vamos disponibilizar o link de acesso dessa nossa apresentação, desde o nosso primeiro minuto até o último, porque a gente está gravando essa nossa reunião, tá? E aí a gente vai mandar para todas as pessoas que mandar para a gente pelo WhatsApp, me manda o link, a gente manda o link, vocês acessam o nosso canal do Codanorte para poder assistir e pegar todas as informações relacionadas ao projeto, desde a primeira meta até a última também, porque a gente também está aberto a sugestões, tá? Lógico, e assim, a gente vai participar, mas é lógico que a gente vai ter que seguir aí os decretos, né, dessa questão da pandemia, para tanto proteção do agricultor como nossa, então a gente vai aguardando, né? Sim. Alguém mais quer se manifestar? Soraya, bom dia. Bom dia, Mônica, tudo bom? Joia, eu também peço desculpas aí, mas a gente estava com outra reunião aqui, aí eu só consegui pegar o final. Eu só quero, depois eu vou tirar outras dúvidas contigo pelo telefone. A princípio a gente coloca à disposição para ajudar no que for possível. Né? Qual é a sua cidade, Mônica? É Montes Claros, eu estou falando da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Sou gerente de Educação Ambiental aqui e o secretário Paulo Ribeiro me pediu que participasse em nome da secretaria. Eu não entendi, foi a cidade. Montes Claros mesmo. Ah, tá, daqui de Montes Claros, ótimo, excelente. Tá mais fácil a conversa. Sim. E me preocupou a data aí do envio do pré-projeto, que seria dia 25, é esse tempo mesmo? Essa data, quem está sugerindo foi eu, tá? Eu que fiz essa sugestão de realmente já pegar, assim, a coisa meio que... O que você tem? Eu tenho isso, vamos embora fazer alguma coisa em cima disso? Vamos. Não precisa delimitar tudo, a gente pode fazer essa construção coletiva, mas quais são as potencialidades dos diversos assentamentos, dos diversos povos tradicionais e agricultores familiares que Montes Claros tem, que pode estar inserido nisso, tá? Inclusive, a pesquisa de campo que eu fiz foi lá no Estrela do Norte e foi no... eu fui em 2 locais, achei fantástico e eu quero dar uma turbinada nisso. Nós vamos conversar, tá? Certo, então a gente conversa por telefone depois, para a gente tentar, porque eu fiquei preocupada, porque dia 25 já é na próxima terça. Não é? Mas vamos fazer o possível aí, para a gente conseguir atender. Ok, obrigada, tá? Mais alguém tem alguma dúvida, quer se apresentar, falar as considerações de sua cidade, participar conosco dessa conferência, é nosso primeiro contato. Eduardo, você conseguiu habilitar seu... Você não conseguiu, né? Não conseguiu. Mas tudo bem. No chat, coloca seu telefone de contato, Eduardo, e de qual cidade você está falando, para que nós possamos entrar em contato com você e saber quais são suas dúvidas e seu posicionamento também em relação ao projeto, viu? Dá um joinha aí para o seu... Isso. Ok. Gente, no mais, alguma dúvida? Eu agradeço, então, a presença de todos os senhores, em nome do Codanorte. Deixa eu ver quem mais manifestou aqui. Gleidson, alguma consideração, meu querido? Conseguiu habilitar seu microfone para que você possa falar alguma coisa? Primeiramente, bom dia. Eu falo da Secretaria de Agricultura de Itacarambi. Desculpando também aí, não peguei também o início da reunião, e às vezes a gente está saindo e vindo porque a gente está com um desfalque de funcionários aqui também, devido a esse momento político, algumas pessoas foram exoneradas do cargo, e aí eu estou só aqui, e aí por esse motivo que de vez em quando a gente sai da reunião aqui um pouquinho. Mas eu também gostei muito da proposta, a gente está aberto também, e tem o potencial do nosso município também é muito grande. A gente já teve e tem uma fabriqueta de farinha na comunidade de Várzea Grande, porém, ela não está ativa no momento, por alguns motivos também que depois a gente vai explanar também em outra conversa. Tem também uma demanda muito grande também sobre polpa de fruta. A gente já mexe com o PENAR, já mexeu com o PAA,
e a gente não tem o selo, né, federal que dá o direito deles fazer essa comercialização. A gente tem aqui também uma reserva ambiental aqui, o Parque Caverna do Superuaçu aqui, que tem uma comunidade que teve uma intenção agora há pouco tempo também de montar uma despolpadeira, lá um local para fazer a polpa de frutas e tudo, e a gente teve uma certa dificuldade nessa questão de documentação para poder implantar. Então, assim, é um projeto atrativo, porque dá essa oportunidade que a gente possa implementar e implantar alguma coisa aqui no nosso município que realmente vai fazer a diferença, né? Então, a gente está aí à disposição, na medida do possível, com essa pandemia, com essas mudanças todas aí, mas a gente está à disposição também para poder estar ajudando. Obrigada, Gleidson, obrigada aí, representando a cidade de Itacarambi, tá? Monte Azul Emater entrou agora, quer fazer suas considerações? Telefone da Emater, Monte Azul está inabilitado. Isso. Desculpem a demora, transtorno momentâneo. Imagina. Bom dia a todos. Meu nome é Valdinei, Emater Monte Azul, como está escrito aí. Seguinte, eu perdi o início da reunião, mas eu estou percebendo pelas muitos participantes aí, e tem a ver, assim, também aqui na região nossa, né? Povos tradicionais, PAA, PENAI, né? Só os frutos nativos aqui que a gente não tem, assim, tanta demanda, né? Mas as outras atividades tem algumas demandas. Não sei o conteúdo assim, do programa, igual eu falei, não estive participando desde o início, e depois gostaria, por favor, que me enviasse o link, né? Se for preciso do número que coloca aí no chat, para mandar para o Zap ou até por e-mail, né, Emater. Mas o mais. Ok, a gente vai disponibilizar assim que a gente fechar a reunião, a gente vai gravar, salvar na nuvem e vamos pegar o link de acesso, jogar no canal do YouTube e já mandar esse acesso do YouTube para vocês acessarem de qualquer aparelho, seja celular, para não carregar demais também, que até esperar baixar um vídeo, né, longo de mais de 1 hora, mas é um vídeo que eu realmente recomendo quem perdeu assistir, porque lá tem metas e etapas de uma proposta que a gente começou a desenhar agora e seria muito valioso a participação coletiva conforme demanda, viu? Mas eu agradeço muito a representação aí da Emater de Monte Azul aí na sua pessoa. Obrigada por ter vindo, obrigada por estar aí nos dando esse voto de confiança enquanto consórcio público. Eu que agradeço e novamente reitero minhas desculpas. Bom dia de trabalho para nós, né? Bom dia. Meus queridos, então vamos ficar assim, porque nosso tempo já está expirando, faltam 5 minutinhos para o encerramento do nosso trabalho de hoje. No chat, a nossa moderadora Suelen está anotando todos os telefones de contato e os locais e cidades dos que estavam presentes. Tá? Nós vamos entrar em contato com essas cidades, encaminhar esse mesmo link, tá? E vocês também podem passar para outras pessoas, outras instituições, outras secretarias, cooperativas, associação, assentamento, para fazer uma coisa coletiva, bacana, e nós, mais uma vez, nos colocamos à disposição, enquanto consórcio público multifinalitário, em nome do Codanorte, em nome da pessoa do Enilson Francisco, nosso secretário executivo, em nome do Joãozinho, aí, nosso presidente do Codanorte e atual prefeito de Itacambira. Então, assim, nós vamos encerrar essa nossa webconferência. Suelen, eu gostaria de suas considerações finais. Então, a todos um bom dia. Meu microfone está habilitado, tá? Então, a todos um bom dia. Eu vejo essa proposta do Codanorte, né, e com a coordenadora Soraya, de muita perspectiva e possibilidade, né, de conseguirmos na nossa região, de ser aprovado, porque é um projeto que é muito criterioso. E essa capacidade técnica, né, essa condição técnica, o Codanorte tem. Então, eu acredito que é um projeto que tem grande possibilidade de ser executado, de ser aprovado. Viu, Soraya? Eu acredito muito. Se Deus quiser. Meus queridos, no mais, um excelente dia a todos vocês.
Nós vamos iniciar agora o encerramento da conferência para seleção de projetos Codanorte, aqui na nossa região norte de Minas. Muito bom dia a todos e uma excelente semana. Lembrando que até terça-feira da semana que vem, nós estamos aí disponibilizando nossos telefones de contato, nossos e-mails de contato, e o Codanorte também se coloca à disposição, pode entrar em contato conosco com as demandas das cidades dos senhores. Mais um excelente dia, tá? Obrigada a todos. Obrigada, bom dia.